Eu quero ler para os irmãos o texto de Colossenses 2, 1 a 15. Colossenses 2, 1 a 15. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Observem que o apóstolo São Paulo está falando aqui a respeito de andar em Cristo com ações de graça. Andar com Cristo com gratidão no coração. Porque muito da religião, e aí a crítica contra a religião está certa, é um andar com Cristo chorando. Contei na última ou numa das pregações a respeito do homem que ia indo para Mauá, aqui em São Paulo, de trem, um calor terrível, e ele dizia, ai, que sede que eu tenho. Irritado, um homem, quando a porta abriu ali numa das estações, saiu correndo, pegou um balde, trouxe a ele, bebeu, fazendo aquele som glu, 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 e o trem fechou a porta, saiu, e começaram a ouvir, ai que sede que eu tinha, ai que sede que eu tinha. Essa é a nossa vida. Dizemos estar contentes no caminho do Senhor e seguimos gemendo. Ora, é claro, quando dói muito, eu receito um bom gemido. Eu sinto minhas dores aqui e vivo gemendo. Mas eu digo para não gemer na alma, mas ter gratidão. E a gratidão é coisa tão profunda que ela traz alegria no meio da tristeza. Uma alegria que não precisa de risada, de gargalhada, mas um contentamento com o Senhor. Ser grato pela vida em Cristo. Isto é andar com o Senhor. Quando Paulo começa aqui dizendo, eu estou escrevendo para vocês, eu quero que vocês saibam quão grandes lutas eu venho mantendo, ele não está chorando.
Ele não está dizendo apanhei da mamãe, apanhei do papai, apanhei do vizinho, apanhei do governo. Ele está dizendo, eu quero que vocês saibam, vocês de Colossos, os de Laodiceia, e todos os que não me viram face a face, mas que são crentes, quero que saibam que eu venho mantendo luta em oração por vocês. Paulo não fala do problema dele, ele fala da luta em oração com Deus a respeito do problema dos outros. Aí é que traz à tona esta força para andar na vida cristã. Quando você se sentir derrotado, ore pelos outros. Jó, no pior da vida, orou pelos seus amigos e recebeu recompensa. Mas aqui, então, estou desenvolvendo esta ideia para chamar a atenção de como é esta andança no Senhor. É uma andança pesada, cheia de necessidades prementes agora no mundo caído, mas cheia de força e gratidão. E prosseguimos então no caminho do Senhor. Agora, é difícil. O Tryon, Robert Tryon, nos anos 1940, fez um estudo com ratos. E depois, mais tarde, nos anos 1960, outros psicólogos desenvolveram nessa mesma base estudos para verificar se os ratos aprendiam a sabedoria de andar no labirinto e se eles passavam essa sabedoria para a descendência. Hoje em dia tem aí ainda estudos com rato muito mais aperfeiçoados. Um dos amados pastores que foi da nossa igreja, pastor de uma congregação, o doutorado dele foi com cérebro de rato. Pegava rato já com, vou brincar agora, neurose, e abria para ver como que era. E vai ver que queria também abrir o meu para ver se eu tinha cérebro de rato. Mas o estudo é bem avançado. Mas este aqui em especial, acabaram concluindo que sim, rato transmite o conhecimento do labirinto e também transmite a burrice. Alguns que não conseguiram sair do labirinto, a descendência também não conseguia aprender. Ora, não estou falando de rato, mas de seres humanos, mas a Bíblia diz isso a respeito de ser humano. Diz o seguinte, a sabedoria de Deus é transmitida pelo Espírito Santo e aprendida no testemunho cristão pelos que são chamados para a salvação. Do mesmo jeito, a sabedoria do mundo produz burrice e transmite burrice. Eu não sei se aqui o pessoal da proteção dos animais vai achar que eu sou preconceituoso contra burro. Havia um jumento aqui no sítio que abria a porteira. Um dia alguém chegou, tentou abrir a porteira de cochete, não conseguia, demorou uma meia hora. Aí apareceu aqui e disse, precisa ter PhD para abrir essa porteira. Eu não contei que meia hora antes o jumento tinha aberto. Nós podemos ser emburrecidos com a filosofia do mundo, com o estudo do mundo. Não sou preconceituoso. Eu acredito no estudo acadêmico. Acredito e gosto de estudar. Leia um livro que escrevi aí chamado Todo Mundo Pensa e você vai entender
o meu pensamento. Mas aqui no texto, o que eu quero estudar é como andar no caminho de Cristo no labirinto do mundo. O texto diz o seguinte, Colossenses 2, 6-7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Primeira coisa para você entender aqui é que no texto anterior disse que no mistério de Deus, Cristo, estão todos os tesouros, as riquezas do conhecimento e da sabedoria. Entender, então, que nós não temos de nos envergonhar da doutrina de Cristo, do Evangelho, mas saber que ele é rico. Como disse David Powlison, o material aí de fora dá tiro de espingarda de pressão. E a sabedoria de Cristo dá tiro de canhão. O que temos é mais do que o mundo tem. Muito mais rico. E a riqueza que o mundo pode apresentar é porque tomou de empréstimo da verdade divina. Não pertence ao mundo. Mas a graça comum de Deus manifesta a sabedoria de Deus e todos os homens têm que, hora ou outra, confessar essa verdade. Então nós temos o segundo ponto, que é as riquezas da sabedoria de Deus estão à nossa disposição na palavra, pelo Espírito e na comunhão com os irmãos em Cristo. Ele diz que ora para que todos juntamente, em mútuo aconselhamento, em mútua orientação, façam aparecer a sabedoria de Deus e o poder de Deus ao mundo. Mas, tristemente, nós temos sido influenciados pelo mundo ao invés de professarmos a fé. Olhe que o texto diz: tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Note que nós estamos aqui no mundo, homens chamados de Deus, e no labirinto de pensamentos de raciocínios falazes, raciocínios vãos. E conforme a Bíblia descreve, são palavras persuasivas, convidativas, não é uma burrice que aparece, mas ela arma ciladas para nós. E nós temos de aprender a conviver com esses pensamentos e a vencê-los. Então, em primeiro lugar, nós temos uma oposição, uma teologia bíblica, uma doutrina bíblica. Não permitam que estas palavras tenham mau gosto na sua boca, não. Doutrina é um pensamento douto. E teologia é o estudo da palavra de Deus. É de Deus na sua palavra. Então existe uma teologia em oposição a teogonias. O que é teogonia? É o estudo humano da origem do divino. Quer dizer, o homem humano aqui vive 70 anos já com câncer e enfado,
e pretende entender a infinitude de Deus, altura, profundidade, e não sabe nem de onde vem o germe, não sabe de onde vem o vírus, não conhece o próximo passo. Vai andando, escorrega, cai, bate a cabeça e não sabe nem de onde veio. Esse é o homem que a Bíblia diz, folha de grama, de manhã está viçosa, à tarde seca, cai a sua flor. E digo isso tratando o homem com ternura. Ele é frágil. Tome conta da minha fragilidade. Eu entendo a minha incapacidade. Mas para que vocês vejam esta questão, eu não quero dar uma culturada aqui, mas deixe-me falar. Desde a revelação do Gênesis escrito por Moisés, nós temos alguns princípios físicos. Um deles é a queda. O homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e Deus criou este homem matéria, espírito e matéria, corpo e alma. Este homem que foi criado para refletir os tesouros da sabedoria de Deus, sua glória, seu poder, e usufruir da comunhão com Ele e de toda a criação, este homem caiu em pecado, rompeu o pacto com Deus. Deus não rompeu o pacto com o homem, mas o homem se afastou de Deus. Um dos menos estudados dos princípios, mas o mais pesado para a análise do mundo é Caim, que Hebreus vai dizer o caminho de Caim. Caim produziu uma violência por causa do afastamento, matou seu irmão Abel e depois voltou-se para Deus e disse: o Senhor me amaldiçoou, o Senhor não aceitou meu culto, aceitou o culto do meu irmão, eu dei o melhor de mim, ele ofereceu para o Senhor nem o que ele havia feito, o que o Senhor criou mesmo, nem trabalhou. Eu produzi a minha obra, o Senhor não aceitou. Agora eu sou maldito porque matei meu irmão e todo que me vir me matará. E essa história, esse jogo de poder, aprendido de Adão e Eva, no pecado, o jogo de poder, querer ser mais do que Deus, querer ser mais do que Adão, Adão querer ser mais do que Eva, isso refletiu até hoje. E notem, o Feuerbach, Ludwig Feuerbach, um filósofo aí dos anos 1804 a 72, filósofo alemão, foi aluno de Hegel. E, na época, a filosofia era só teologia. Filósofo cristão daquela parte, eles estudavam teologia, à guisa de filosofia. E a maioria deles teólogos, o próprio Feuerbach foi um teólogo, e foi aluno de Hegel, que desenvolveu aí o estudo do espírito que dominava o mundo. E ele influenciou uma geração todinha, Marx,
Dussel, Freud, Guy Debord, Émile Cioran, René Girard. Ele influenciou toda uma geração de pessoas que nos influenciaram. O estudo deles era mais ou menos o seguinte: todo mundo que busca uma relação com Deus acaba sendo violento. Existe uma violência no mundo produzida porque o homem não consegue se comunicar com Deus. Notem que o caminho de Caim fica bem claro, e não sou eu que estou dizendo isso, estou usando as palavras desses filósofos. O caminho de Caim, da guerra de classe, o caminho de Caim da luta do homem contra Deus e de Deus contra o homem, fica claro aí. Esses são os falsos mestres. Estudavam teologia e deixaram teogonia, porque até o nome de um dos livros de Feuerbach é teogonia. Mas eles querem demonstrar essa violência. Mais tarde, agora já na nossa época, Ricoeur, o filósofo francês, chamou de mestres da suspeita a Marx, Freud, os três maiores, e que influenciaram a nossa vida até hoje. O outro é Nietzsche. O que eu quero concluir isso com vocês? Nós somos todos formados pelo pensamento desses homens. Você vai dizer, mas e as ciências exatas? E a matemática? E a física? Tem mais físico aqui do que teólogo hoje. Como é que nós tratamos com essas coisas como se elas fossem influenciadas? É interessante. A ciência chamada exata, e hoje até nós brincamos a matemática, está influenciada pelas últimas consequências. Há aí matemático dizendo que 2 mais 2 não dá 4, porque 4 é racismo. A explicação foi dada, eu não entendi, eu sou meio burrinho, eu sou daquele tipo de rato que não aprende. Não consigo perceber, mas que é vivido é. Polanyi saiu da sua terra porque o socialismo exigia que a produção da química fosse social. Ele foi para os Estados Unidos e descobriu que lá o capitalismo exigia que a produção da sua química fosse econômica. Ele foi fazer medicina, depois se transformou em teólogo, reconhecendo esta luta em que o mundo influencia as nossas decisões. Agora, depois de uma entrevista que foi produzida aqui a respeito de aconselhamento redentivo, muitas pessoas têm me perguntado, mas pastor, e a psicologia? Como é que fica? O crente pode ser psicólogo? Como que nós agimos nesse caso? Lembrem-se, a palavra de Deus está falando aqui a respeito de um entendimento da teologia que dê capacidade crítica
de toda essa matéria. Primeiro, nós temos uma confissão de fé em Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Plenitude de Cristo e aperfeiçoamento em Cristo é usado quase a mesma palavra. Cristo é a revelação plena da sabedoria de Deus e nós estamos sendo aperfeiçoados. Ou nos é concedida esta capacidade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncisão, preciso dizer, eu sei que tem gente letrada aqui, que tem dicionário, mas é que eu já ouvi tanta coisa na igreja sobre circuncisão que uma pessoa me perguntou por que mulher não era circuncidada. Bem, em alguns países aí, que eu não vou dizer se é muçulmano ou não, produziam isto para que a mulher não tivesse prazer, cortavam o clitóris. Mas circuncisão, para que todo mundo entenda, é tirar o prepúcio, a pele da ponta do pênis, do macho. Não se fazia circuncisão feminina, para demonstrar como a carne decaída tinha que ser morta, tinha que ser tirada, para que o Espírito de Cristo produzisse em nós a nova vida. Então, aqui no texto, Cristo é chamado de circuncisão, ele foi circuncidado. Ele é o macho responsável pela criação da vida e perpetuação da vida. E veio como filho de Deus e filho do homem ao mundo e foi cortado do mundo, simbolizando o corte da nossa carne. De forma que hoje, nós que estamos em Cristo, morremos com Ele, nos afastamos da carnalidade e temos o Espírito revivificado para trabalharmos esta carne, para trabalharmos a retirada desta carne do pecado, pelo poder do Espírito, por ação única do Deus que nos criou e nos salvou. Então, a proposta, onde que eu estou avançando, é que quando nós olhamos para Freud e o vemos querendo perpetuar a carne, a dizer ao homem, você é pecador, continua pecando, se fizer mal para você, se fizer mal para os outros, esconde. Mas vai lá, manda a brasa que você tem direito ao seu prazer. Desculpem, na verdade é isso. Em última instância é assim. Vou dizer, mas nem tudo é Freud. É assim. A nova psicologia que veio aí destes homens que eu citei, ela é feita de freudianos descendentes e dissidentes. Uns brigam com ele e continuam no mesmo labirinto. Outros se unem mais a ele, modificam, aprofundam, mas estão passando a mesma falta de sabedoria do alto, a falta de sabedoria para os seus descendentes, de forma que não existe muito da psicologia humana que seja diferente disso. Finalmente vem a minha pergunta. O que fazer? Como é que nós procedemos? Essas profissões não cabem para um cristão? Cabem. O cristão pode ser
médico, pode ser físico, pode ser engenheiro, pode ser sociólogo, pode ser antropólogo, pode ser psicólogo. Se a sua teologia for maior do que todas essas matérias, e ele reduzir estas matérias aos dados de conhecimento e remontados na base do conhecimento bíblico, da sabedoria de Deus. Então é possível, mas é preciso que você ame mais a Deus do que aos homens. Isto é o que o aconselhamento redentivo pretende fazer, é ser uma psicologia cristã. Só que não podemos chamar de psicologia cristã, porque daí o pessoal do aconselhamento vai... Ele fez união dos dois. Não, eu sou contra tudo que for do pensamento humano que é contra a palavra de Deus. E creio que devemos ser bíblicos na análise e no procedimento de todas as outras matérias. E é isso que está propondo aqui. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Este é o modelo de ajuda, de toda ajuda produzida pela igreja. Sociologia, a igreja é o melhor modelo sociológico. Antropologia bíblica é que faz a verdadeira análise, e Jean Delery foi considerado por Strauss um dos grandes antropólogos, e ele era aluno de teologia, estudou com Calvino. Enfim, o que a palavra de Deus está propondo é: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Pense nessas três coisas. Primeiro, nós não produzimos terapia para melhorar o que está errado. Se você tentar melhorar a quebradura de um carro, você vai aumentar a falha. Se você tentar melhorar um ser humano pecador, você vai adaptar o seu pecado, ele vai ficar pior, mais profundo, mais insidioso. O que a palavra de Deus está propondo é: o Senhor Jesus Cristo morreu para que nós morrêssemos com ele, ressuscitou para que nós ressuscitássemos com ele. E o que existe que pode produzir a cura do homem é o perdão dos pecados em Cristo e a vivência em santificação no Espírito, que inclui essa sabedoria. Alguém vai dizer: mas, pastor, no Brasil não dá o psicólogo que falar de Cristo. Eu sei. Se falar de Umbanda, pode. Se falar do Islão, pode. Se falar do cristianismo, não. Essa é a nossa cultura. Mas é o preço pago. Muitos de outras áreas profissionais não obterão emprego se disserem que são cristãos. O que você vai fazer? Esconder? Ou vamos dizer que somos cristãos e vamos agir como cristãos e sofrer pelo Evangelho, mas fazer valer a sabedoria de Deus e o poder de Deus em nós para que cumpramos. O que constava de ordenança? Olhem que gozado. Nós fomos retirados de uma lei particular, de uma lei nossa. Eu tenho uma leizinha da minha carne. Desde pequenininho, a minha carnalidade é não passar vergonha. A fim de não passar vergonha, vale.
esconder o que fez, se descoberto, mentir, e se exposto, brigar. E fiz isso durante muito tempo até que me converti. É um processo interior. Minha vida constava de ordenança, de lei. Leizinhas das profissões, leizinhas do coração, leizinhas dos estudos acadêmicos. Mas Deus nos liberta de um sistema de ordenança para termos um sistema de liberdade em Cristo, de analisar o que é bom, de aceitar o que é correto e de andar no caminho do Senhor. Enfim, Tiago diz, tornai-vos praticantes da palavra. Eu sei que não dá para tocar nesse assunto num só momento. É preciso pregar diversas vezes, diversos modos. Estamos limitados pelo tipo de exposição. Mas eu diria aos crentes, mantenha uma luta grande em oração para que você deseje o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é em comunhão com os irmãos. O que vale dizer que os livros escritos fazem parte. Se você não gosta de ler, isso faz parte da carnalidade. Quando nós tomamos assento na igreja, membresia pelo batismo, ou pela profissão de fé, é feita a promessa de aprender a ler e escrever, de ensinar os filhos a ler e escrever, para que eles possam aprender sabedoria. É ler, estudar, analisar o mundo, ouvir pregações, para tomar os passos como Deus quer, e não movido pelo orgulho, pelo mais-valia, pelo ganho, pelo que o mundo vai achar de nós, mas pelo que agrada a Deus, com ações de graça. Que Deus os abençoe.